Você já se sentiu oprimido por desafios, como se estivesse enfrentando uma batalha que não poderia vencer? Imagine que você é Josafá, o rei de Judá. Um dia, você recebe a notícia de que um exército inimigo está marchando contra você. Este exército é muito maior e mais poderoso que o seu. Josafá poderia ter ficado aterrorizado e em pânico, mas em vez disso, ele decidiu confiar em Deus. Ele convocou todo o povo de Judá para orar e jejuar. Deus respondeu à oração de Josafá. Ele disse que o povo de Judá deveria ir para a batalha com louvor. Quando o exército inimigo visse o exército de Judá se aproximando, eles ficariam aterrorizados, começariam a brigar entre si e seriam completamente derrotados. A história de Josafá nos ensina que a oração e o louvor são armas poderosas que podem nos ajudar a superar as provações. No restante do vídeo, exploraremos essa história com mais detalhes. Veremos como Josafá reagiu ao desafio que enfrentou e como ele usou oração e louvor para vencer. A história de Josafá, o rei de Judá, nos ensina uma lição importante sobre oração e confiança em Deus em tempos de provação. Josafá foi um rei piedoso que fez de sua prioridade seguir o Senhor e trabalhar para reconciliar os israelitas com Deus. Ele governou o reino do sul ao mesmo tempo que o perverso Acabe governou o norte. Josafá era um bom rei, mas ele tinha uma falha de caráter. Ele fez alianças imprudentes com o perverso Acabe. Ele foi para a batalha com Acabe e quase perdeu a vida. Ele também providenciou para que seu filho se casasse com a filha perversa de Acabe, Atália, que mais tarde eliminou todos na linhagem davídica, exceto Joás. Um dia, Josafá ficou abalado quando suas fontes de inteligência vieram correndo com a terrível notícia. Os filhos de Moabe e os filhos de Amon, junto com alguns dos meunitas, vieram fazer guerra contra Judá. Josafá estava com medo, mas ele sabia que precisava de ajuda. Então, voltou sua atenção para buscar ao Senhor e proclamou um período de jejum em Judá. O que você faria se ouvisse relatos ameaçadores que afetassem seu futuro e sua vida? Este rei piedoso fez a coisa certa, convocou uma reunião nacional de oração e encorajou o povo a confiar em Deus diante desta crise avassaladora. E ele fez isso e literalmente venceu a guerra orando sozinho, sem balançar uma única espada. A história de Josafá nos ensina que Deus está disposto a ajudar aqueles que confiam nele. Josafá lembrou ao Senhor que os judeus eram o povo da sua aliança. Ele foi ao templo para orar, o santuário de Deus e o lugar onde ele prometeu ouvir e responder às orações. Josafá concluiu seu apelo apaixonado, e com todo o Judá ficou diante do Senhor aguardando sua resposta. Então, no meio da assembleia, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, o levita, e ele disse: Aqui, todos vocês de Judá e vocês, habitantes de Jerusalém, e você, rei Josafá, assim diz o Senhor para você. Não tenham medo nem desanime por causa desta grande multidão, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Amanhã, eles cairão contra eles. Eles certamente subirão pela subida de Ziz, e você os encontrará no final do riacho, antes do deserto de Jerel. Você não precisará lutar nesta posição de batalha. Fiquem parados e vejam a salvação do Senhor que está com vocês, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo nem se assustem. Amanhã, saiam contra eles, pois o Senhor está com vocês. 2 Crônicas 20, versículo 14 a 17. O Espírito do Senhor dissipou o medo que havia tomado conta da nação. A batalha pertencia a Deus. O povo só teve que sair no dia seguinte e ver o que ele havia feito. Antes mesmo de sua vitória acontecer, o povo se alegrou com sua vitória pela fé. No dia seguinte, eles acordaram para ver o que o Senhor havia feito por eles. A marcha para o campo de batalha parecia um festival com cantores liderando o caminho. Quando eles começaram a cantar e louvar ao Senhor, ele armou emboscadas contra os filhos de Amon, Moabe e do monte Seir que tinham vindo contra Judá. Então, eles derrotaram os filhos de Amon e Moabe e se voltaram contra os habitantes do monte Seir, destruindo-os totalmente. E quando acabaram com os habitantes do monte Seir, eles ajudaram a destruir uns aos outros. Quando Judá chegou à torre de vigia do deserto, eles olharam para a multidão e lá estavam seus cadáveres caídos na terra. Ninguém havia escapado. Quando Josafá e seu povo vieram para levar seus despojos, eles encontraram entre eles uma abundância de objetos de valor nos cadáveres e joias preciosas que eles tiraram para si mesmos, mais do que podiam levar embora. E ficaram 3 dias recolhendo o despojo, porque havia muito. No 4º dia, eles se reuniram no vale de Beraca, pois lá eles abençoaram o Senhor. Portanto, o nome daquele lugar foi chamado de Vale de Beraca até hoje.
Todos os homens de Judá e Jerusalém retornaram com Josafá na frente deles, retornando a Jerusalém com alegria, pois o Senhor os havia feito regozijar-se com seus inimigos. Eles ergueram um altar de louvor. Quando Josafá enfrentou inimigos maiores do que ele e sua nação, ele poderia ter ficado aterrorizado, mas em vez disso lembrou-se de que tinha uma fonte poderosa de força, o Senhor. Josafá convocou todo o Judá para orar e jejuar enquanto buscavam a ajuda do Senhor. Em resposta às suas orações, Deus disse que eles deveriam ir para a batalha com louvor. O louvor é uma arma poderosa que pode trazer Deus para o campo de batalha e garantir a vitória. Muitos personagens bíblicos eram pessoas de louvor e adoração. Eles viam Deus como mais significativo do que suas circunstâncias. É fácil ler esta história e achar que foi uma grande coisa para Josafá chamar a nação à oração, mas na realidade foi uma escolha difícil. Teria sido muito humano para ele entrar em pânico quando ouviu a notícia de um exército inimigo dentro de suas fronteiras. Josafá poderia ter gritado: "Chamem todos os meus generais, mobilizem o exército imediatamente, não temos tempo a perder." Mas em vez disso, ele voltou sua atenção para buscar o Senhor. Isso não era automático. Josafá poderia ter reagido com pânico ou até mesmo raiva de Deus. No vídeo de hoje, aprendemos que oração e louvor são armas poderosas que podem nos ajudar a superar provações. Quando enfrentamos desafios, podemos confiar em Deus para nos ajudar. Podemos orar a Ele pedindo força e orientação e podemos louvá-lo mesmo quando não temos vontade. A oração e o louvor podem nos ajudar a manter a fé, esperança e coragem. Eles podem nos ajudar a superar desafios e vencer batalhas. Então, da próxima vez que você se sentir sobrecarregado por desafios, lembre-se da história de Josafá. Ore a Deus e louve-o, e Ele o ajudará a superar. Obrigado por assistir.